Olha, essas 4 ações despencaram em 2024 e agora estão muito baratas. Eu vou te revelar cada uma delas agora e muito mais do que isso, tá? Vou te explicar por que cada uma delas ficou barata e ainda te mostrar como você pode fazer para selecionar as ações mais baratas da bolsa para tua carteira. E na pior das hipóteses, você vai entender como é importante ter uma estratégia para tomar decisões de investimento. Então presta muita atenção no que está por vir e o que está por vir vai ser muito bem explicado pelo meu sócio, Felipe Almeida, planejador financeiro CFP, analista e sócio aqui no Clube do Valor. Filipão, bola tá contigo e bora pro vídeo. A ação número 1 é da JHSF, que tem o código JHSF3 na bolsa. Essa ação despencou pra caramba, praticamente 20% só esse ano. Apesar de que se a gente coloca os dividendos na conta, nesse mesmo período, a queda foi menos brusca, de mais ou menos 14%. E aqui a gente precisa separar em duas coisas. Primeiro, por que ela tá caindo tanto? E segundo, por que ela tá tão barata? Bom, pra quem não sabe, a JHSF é uma empresa imobiliária que atua muito mais no segmento de alta renda, desenvolvendo e administrando projetos ali voltados para hotéis, restaurantes, aeroportos, shoppings e incorporações em geral. E justamente por estar relacionada ao setor de incorporação que chamou muita atenção a queda de 14% nas vendas de incorporação da companhia. Só que apesar disso, 3 grandes shoppings que estão no portfólio da JHSF aumentaram demais o seu volume de vendas. E o fato é que quando a gente vai ver a última linha do DRE, o lucro líquido, saltou praticamente 60% no último trimestre. E aí quando a gente vai ver os principais responsáveis por esse bom resultado, a gente vê o segmento de incorporação imobiliária, o segmento de shoppings, o de aeroportos e o de hospitalidade e gastronomia. Por outro lado, ela teve prejuízo ali em locações de residência, varejo e na holding. Ou seja, se a gente for resumir tudo isso, a JHSF teve um lucro maior, mas também teve desafios no semestre. E é por isso uma parte da queda da companhia. Agora, será que é porque caiu que ela está sendo citada nesse vídeo de ações baratas? E na verdade não. A gente entender um pouco mais a fundo isso, vamos olhar aqui a JHSF na nossa planilha inteligente de seleção de ações, vai ver ela cotada a pouco mais de R$ 4,40. E já te adianto que também não é por isso que ela é uma ação barata, a cotação por si só não fala absolutamente nada. E o preço por valor patrimonial dessa companhia está em 0,6 nesse momento, enquanto que o EV/EBIT, que é o principal número que a gente precisa olhar aqui, está em torno de 6. E é justamente olhando para esse número que quando a gente faz a relação inversa, a gente chega no famoso Earning Yield, que nesse momento está em mais de 16% para a JHSF, colocando ela entre as 20 empresas mais baratas da bolsa. Então não é só porque a cotação caiu que ela está aqui. Mas vamos falar da segunda empresa que despencou e ficou barata, que é as ações da Tegma, de código TGMA3, que caíram 6% desde o início de 2024, chegando a bater mais de 19%. E se a gente coloca dividendos na conta, essa queda é menos brusca, fica ali nos 4%. Agora, o que é que vem acontecendo com a Tegma? Só para contexto, a Tegma é uma empresa que atua no setor logístico para veículos prontos para quase todas as montadoras instaladas no Brasil. Ou seja, ela é aquela empresa que pega o veículo pronto na fábrica ou no porto, se ele for importado, leva para um armazém próprio e depois leva para as concessionárias. Pois bem, o que a gente vê no lucro líquido da Tegma é um aumento de praticamente 60% no segundo trimestre, junto com a receita líquida que também aumentou 29% na comparação anual, assim como o volume de veículos transportados, que aumentou em 6%, junto com a distância em que esses veículos foram transportados de 13%, ou seja, nas linhas que ela atua, ela cresceu em todas. O problema da Tegma nesse ano é que o market share dela chegou a cair 1%, ou seja, a fatia de clientes no mercado que ela tem ficou menor. E aí se a gente vai olhar para os números fundamentalistas dela, a gente vai ver um preço por valor patrimonial acima de 1, PL acima de 8 e um dividend yield que está girando a casa dos 9% para a Tegma, enquanto que o EV/EBIT está exatamente igual o da JHSF. E é isso que faz com que o Earning Yield da Tegma fique em mais de 15%, colocando ela entre as 20 empresas mais baratas da bolsa nesse momento. E aí depois de te falar essas duas primeiras ações da lista, eu te pergunto, é assim que você seleciona as ações para a tua carteira? Sendo bem franco, você tenta comprar ações baratas no mercado, principalmente depois que elas caíram mais o preço? E eu tô te perguntando isso porque o que eu mais vejo nas análises de carteira aqui do Clube do Valor, inclusive a gente tem uma playlist somente de análise de carteira que eu vou deixar aqui do lado em algum lugar para que você clique e possa assistir na prática como é que as pessoas estão investindo na média no Brasil hoje. Mas a maioria dessas carteiras chega pra gente de forma empilhada. Ou seja, cheia de ações, cheias de ativos que o cara comprou porque ela caiu um pouco e tá segurando até agora. E aí no mês seguinte ele preferiu comprar uma outra empresa que caiu porque aquela era a bola da vez. E o que acontece na prática é que essas ações vão sendo compradas e vão sendo empilhadas ali na carteira, como é o caso do Paulo, esse investidor que eu já mostrei algumas vezes aqui pra vocês e que chegou a ter mais de 40 ações diferentes na carteira. Até chegar o
momento que ele percebeu que esse jeito de selecionar ações estava, na verdade, custando a rentabilidade inteira da carteira dele, que ficou abaixo do CDI e em cerca de 1% ao ano acima da inflação. Tudo por falta de clareza, de saber qual era a hora certa de comprar qual ativo e quando vender qual ativo. O Paulo, na verdade, costumava comprar ações baseadas em dicas quentes que ele encontrava como essas que saem diariamente na internet. Até que o Paulo passou por uma sessão de consultoria gratuita junto com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor. E depois de analisar o caso dele de forma individual, entender a forma que ele prefere investir, foi desenhado um modelo de alocação como esse que está aí na tua tela. E tem bastante renda variável e tem também um pedaço de renda fixa. E se a gente olha para o retorno passado desse modelo de carteira, que a gente vê uma rentabilidade já acima da inflação de quase 8%. Então a gente está falando de um cara que tinha uma rentabilidade de 1% nos últimos anos e passou para um modelo que teve praticamente 8%. É só você fazer as contas dessa diferença aqui. Tudo somente por um direcionamento estratégico correto. E é exatamente isso que você encontra numa sessão de consultoria gratuita junto com um dos nossos especialistas aqui do clube. Para você participar, são somente 5 vagas de uma dessas análises como a que o Paulo fez. Basta você preencher seu nome e seu telefone num link que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo. Já a ação número 3 desse vídeo é uma que viu seus papéis caírem ali mais de 22% nesse ano. E que com dividendos caiu também, cerca de 19%. Na mesma época, a gente viu o lucro líquido da companhia estourar praticamente 200% nesse último resultado do segundo tri, assim como suas vendas de minério de ferro que cresceram 7%. E aí você olha para aqui e pergunta, poxa, como é que o lucro cresceu tanto, as vendas cresceram e ainda assim a companhia caiu demais na sua cotação? E aqui vai os pormenores disso tudo. Primeiro, o lucro dela estourou porque ela fez um desinvestimento que foi responsável por uma entrada de caixa de mais 155 milhões de dólares para a empresa. E também vendeu 10% de uma das suas subsidiárias que lhe rendeu 2,5 bi. Agora, por que essa empresa caiu tanto? A explicação está totalmente correlacionada com a cotação do minério de ferro, que é mostrada nessa tela aí para vocês, enquanto que a linha amarela mostra a cotação dessa empresa. Olhando para os números fundamentalistas dela nesse momento, a gente vê o dividend yield mais alto dos três que a gente já falou até agora, pouco mais de 10%, enquanto que o EV/EBITDA está em torno de 4,3 e é o mais baixo de todos os EV/EBITDAs que a gente já falou no vídeo. Por isso que com um earning yield de praticamente 22%, ela segue muito barata e eu tô falando aqui da Vale de código VALE3. Poxa, Felipe, mas eu vejo aí empresas caindo 20, às vezes mais do que isso, 30% na minha carteira. Como é que eu faço se eu quiser evitar quedas como essas? E aí primeiro você tem duas formas aqui. A primeira delas é aceitar que quedas acontecem na renda variável e se você não estiver pronto para isso, muito provavelmente você é um investidor mais conservador do que você acha. E a segunda forma é diversificar da forma correta. Por exemplo, na estratégia de ações baratas aqui do Clube do Valor, a gente investe em 20 ativos diferentes. Justamente por saber que ativos que estão mais baratos na bolsa costumam ter um risco maior também. E que todo mundo que investe em ações está sujeito ao risco não sistemático, que é aquele que pode afetar uma empresa por alguma notícia que você não esperava, mas que vai fazer com que ela caia bastante. Eu não lembro o que aconteceu com a Oi em todo o seu período, caiu praticamente 100%. Enquanto a Vivo, que é uma empresa do mesmo setor, subia ali seus 100% no mesmo período. E para tentar descobrir qual era o número correto de ações a se ter em carteira, a gente consultou literaturas. Especialmente essa, da Fórmula Mágica para Bater o Mercado de Ações, livro que fica aqui atrás o tempo inteiro no nosso cenário. E o que a gente descobriu foi que, se você coloca uma carteira de ações com 2 empresas, você reduz 46% do risco não sistemático. Quando você está em 16 ações na sua carteira, o risco não sistemático já cai 93%. Então, visto por esse estudo, a gente descobre que algo entre 16 e 20 e poucas ações seria um número eficiente para mitigar o risco não sistemático de uma carteira. E foi assim que a gente começou a testar carteiras com 15 ativos, 25 ativos, até chegar no número de 20 ações baratas, que no passado, nos últimos mais de 20 anos, demonstrou um resultado em que as 20 ações mais baratas performaram 5 vezes mais do que as 20 ações mais caras da bolsa. E assim foi formulada a estratégia das ações mais baratas da bolsa, que a gente usa para todos os clientes do Clube do Valor. Se você quiser conhecer detalhes da estratégia e 10 ações que estão muito baratas nesse momento que você está assistindo o vídeo, é só baixar um e-book gratuito que a nossa equipe escreveu e eu vou deixar aqui em cima ou no link da descrição do vídeo também. E aí vamos para a quarta ação. Essa aqui está com 27,5% de queda, mesmo com essa subida que ela deu recentemente no fim de agosto. E ela tem um caso parecido com o da Vale, uma alta de 170% no lucro líquido no período, junto com a sua produção total, que comparado com o primeiro trimestre desse ano subiu, e também o seu volume de vendas, que ficou num movimento muito parecido. Então o esforço comercial dela acabou sendo efetivo, junto com uma margem EBITDA que se manteve saudável, pulou para 48%. Só que da mesma forma que a Vale, o grande vilão do resultado negativo dessa companhia que fez com que ela caísse
foi a queda do preço do minério de ferro e você percebe o quanto isso é significativo no fluxo de caixa e no EBITDA da companhia. Mas o fato é que, ao comparar os dados fundamentalistas também dessa empresa, inclusive a planilha inteligente de seleção de ações vai ficar aqui disponível para você fazer uma cópia gratuitamente e que você mesmo faça suas comparações de ações. O que a gente vê é um EV/EBITDA que está num patamar muito parecido com o da Vale, em 4,47, fazendo com que o earning yield fique acima de 22% para a companhia, colocando ela entre as 20 empresas mais baratas da bolsa. Eu estou falando da CSN Mineração. Então sim, essas empresas despencaram. Não é por isso que elas estão baratas, mas elas ainda assim estão baratas demais. Agora, se você quiser ver 3 empresas que estão pagando um dividendo absurdo para esse mês de setembro, eu preciso que você assista esse outro vídeo aqui. Eu te contei tudo isso em detalhes. Vou estar te esperando por lá.